faço? Novamente, como ser forte e corajoso? Pergunta isso para o seu irmão nessa noite com alegria. Como ser forte e corajoso nesses nossos dias? Eu vou mostrar para você aqui 5 escolhas e decisões importantes que você deve fazer para você ser forte e corajoso. Deus colocou isso no meu coração. A primeira, para você ser forte e corajoso: firmar os seus pensamentos com as promessas de Deus. Quer ver? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 8. Olha o que diz aqui, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Olha aí onde está o pensamento. Força e coragem é você firmar seus pensamentos em Deus. Olha o que diz o versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, nisto pensai. Glória a Deus. Então observa que a sua maneira, eu volto a repetir, você tem que estar trabalhando com a palavra de Deus, se alimentando, se fortalecendo, porque a palavra de Deus, ela purifica, ela limpa, ela fortalece os seus pensamentos. Então você tem que ser um homem, uma mulher de Deus, firmado os seus pensamentos na palavra. O que é firmar na palavra de Deus, nas promessas de Deus? É confiar, meu irmão, não é duvidar. Deixe de dar crédito para aquelas pessoas, para falsos profetas, para falsos ensinamentos, para pessoas que se apostataram da fé, pessoas que muitas das vezes através da internet, através de um vídeo, através das redes sociais, aquela pessoa acaba fazendo desviar você da fé. Você tem que firmar seus pensamentos, não é em falsas profecias, não é em ensinamentos enganosos, mas é no Evangelho, puro e simples, para a glória do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Segunda atitude para você ser uma pessoa ser forte e corajosa, não só agora nesse fim de ano, mas em todos os anos da sua vida, é você ser dirigido e governado pelo Espírito de Deus. Amém? Eu vou mostrar aqui para você. Eu gosto de ler. Vamos ler aqui João, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 26. Ok? Aqui, quais são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para você nessa noite? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quem Glória diga a Deus. amém. Amém, meu Deus. Glória a Deus, aleluias. Aqui diz que o Espírito Santo, que é o Consolador, ele, no nome do Senhor, nos ensinará todas as coisas. Isso que me chama a atenção, que o Espírito Santo, ele nos ensinará e nos fará lembrar. Isso está falando de mentoria, de liderança. Esse é o segredo de sermos campeões, de sermos vencedores. Romper com o passado, romper com fraquezas, romper com tragédias, superar crises, superar dificuldades, é estarmos em conexão com o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito de Deus, ele está à disposição a todo aquele que crê. Eu creio. Esse é o segredo de você superar traumas, de você ser curado, de você vencer, de você alcançar grandes coisas para a glória de Deus. É você ser dirigido, você permitir que o Espírito de Deus te ensine. Você quer ser um vencedor, você quer ser um empresário, você quer ser uma pessoa bem sucedida em todas as áreas da sua vida, você tem o melhor professor, o melhor mentor, chamado Espírito Santo de Deus. Só os que creem, diga amém. Amém. Ao texto que nós estávamos lendo, Gálatas capítulo 5, eu vou ler 2 versículos novamente. Eu vou estar lendo aqui o 22,
que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então observa que nós temos que andar no Espírito. Esse tem que ser o nosso pensamento: andar em Espírito, andar em fé, andar em concordância, em sintonia com Deus. Terceira atitude para você ser uma pessoa forte e corajosa é você obedecer e praticar a palavra de Deus. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Eu separei esses versículos para mostrar para você como isso é importante. Diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, vai-se e logo esquece de como é. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade e nela persevera, olha só, não sendo ouvinte esquecido, mas operoso praticante, na minha versão fala, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Só os que crerem da glória a Deus. Então aqui está o segredo. São coisas simples. É você praticar, você obedecer. A obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. A derrota, o fracasso, infelizmente, de muitas pessoas é exatamente esse ponto: a falta de obediência. Muita gente não está sendo mais guiada pelo Espírito. Muita gente hoje não está vivendo pela fé, vivendo na certeza, vivendo na convicção da palavra de Deus. Muita gente hoje, infelizmente, segue os seus próprios pensamentos, os seus próprios interesses, os seus próprios desejos e a sua própria vontade. E a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muitos, infelizmente, não avançam. Poderiam estar em alto nível, poderiam estar maiores, poderiam estar sendo frutíferos, poderiam estar sendo uma bênção para o reino de Deus, para a casa do Senhor, mas não estão por esse detalhe, porque falta serem operosos praticantes, obedecer ao que o Senhor espera. Amém? A quarta decisão, ou a quarta atitude para você ser uma pessoa forte e corajosa, é você se tornar uma pessoa de oração. Aleluia. Se torna uma pessoa de oração. 2 versículos, o primeiro mais fácil, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar, né? Orai e vigiai, para que não caias em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E eu vou falar uma coisa aqui muito importante aos senhores e senhoras que estão aqui. Os dias que nós estamos vivendo hoje, vendo o cumprimento das profecias, vendo tudo que está acontecendo, a pessoa ela tem que tomar uma decisão. Ou você se torna uma pessoa de oração, ou você assume o chamado de oração, de intercessor. Quando eu falo orar, eu não estou falando da pessoa querer de repente orar pelas nações. Não, muitas vezes você precisa ser um intercessor da sua própria vida. Muitas vezes você precisa ser um guerreiro de oração, um homem de oração, uma mulher de oração, por você mesmo. Porque hoje nós vivemos num tempo que as pessoas, elas querem facilidade. É muito fácil chegar na igreja, procurar um pastor, procurar um obreiro: irmão, estou com esse problema, me ajuda, ora por mim. A Bíblia fala que devemos orar assim uns pelos outros, mas existem muitas coisas da sua vida, existem milagres, vitórias, bênçãos, que só vão ser destravadas no mundo espiritual e vão se materializar na sua vida se você ousar a ser uma pessoa de oração. Porque existe a diferença da pessoa que ora e da pessoa de oração. Uma pessoa que ora, ela ora quando é conveniente, quando ela pode, quando ela tem tempo, quando dá, quando é possível, quando precisa. Aí fulano
é uma pessoa que ora, mas um homem de oração, uma mulher de oração, é uma pessoa que tem uma vida constante de oração. Amém. Vocês estão fazendo aqui esses dias proféticos, são dias de oração, são dias de clamor. Essas orações já chegaram ao trono de Deus. Aleluia. Você ainda hoje, ou ainda esses dias, você já vai começar a colher. Eu o que você creio, está orando eu aqui. creio. Amém? Se você não colher por agora, ainda esse mês, ou até no ano que vem, você vai receber. Mas tem coisas na sua vida que você não pode ficar apenas esperando chegar uma próxima campanha. Você tem que ser uma pessoa despojada, livre. Então, para você ser forte e corajoso nesses dias que nós vivemos, se torne uma pessoa de oração. Aleluia. Para a glória de Deus. Amém? Aleluia. E a quinta atitude, está debaixo de uma cobertura espiritual. Eu faço questão de você virar para essa pessoa com um sorriso de vencedor e dizer para ele assim: você precisa estar debaixo de cobertura espiritual. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 10, 25. Para não ter dúvidas, Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: ó, e não abandonando a vossa congregação, tem uma versão que diz assim: não deixando de congregar, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando daquele dia. Eu quero te dizer uma coisa: não existe soldado sem exército. Infelizmente hoje, muita gente hoje está amarrada, travada, não prospera, não flui, não é feliz, não é uma pessoa realizada. Não é porque estão fazendo feitiçaria. O problema não é inveja. O problema não é alguém que lançou maldição, não. O problema é que ela não está debaixo de cobertura espiritual. Não caia nessa bobeira, não caia nesse falso ensinamento dos dias de hoje, dos tal de desagrejados. Não siga essas pessoas que dizem que não precisa estar numa igreja, que ela pode buscar Deus sozinha. Irmão, não cai nisso aí. Isso é mentira do engano, é engano de Satanás, é mentira do inferno. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você tem que estar sendo supervisionado. Você pode ver na Bíblia, Davi, um exemplo. Davi, fugindo da perseguição de Saul, ele passou uma temporada na terra dos seus inimigos, dos filisteus, e Davi deixou sua família lá em Ziclag. E aí os amalequitas aproveitaram uma ocasião que Davi não estava na cidade e incendiaram a cidade, tomaram as esposas, os filhos, levaram todos bem, não mataram ninguém, mas levaram. E Davi, quando retoma da batalha que era para lutar contra Israel, ele volta para a sua cidade, ele vê a cidade queimada, arrasada, e a Bíblia diz que quando eles chegaram e viram aquela cena, eles choraram até não terem mais força. Todos estavam em amargura de espírito por causa da perda dos seus entes queridos, mas a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. As pessoas acusavam Davi como responsável, mas a Bíblia diz que, porém, Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Aleluia. E aí o que Davi fez? Primeiramente, ele se renovou, ou seja, ele buscou ser forte e corajoso. Ele seguiu esses passos aqui. Ele firmou os pensamentos dele com Deus. Ele deixou que o Espírito Santo guiasse ele. Ele creu que Deus teria uma palavra de direção para ele. Ele foi orar. E aí o que ele foi fazer? Buscar cobertura espiritual. Ele procurou o sacerdote Abiatar e foi consultar a Deus. É interessante que Davi tinha muitos valentes no seu exército, mas na hora de tomadas de decisões, ele tinha as pessoas certas para procurar. E Deus tinha levantado quem? O sacerdote Abiatar, que estava com a escola sacerdotal. Mais na frente, no seu palácio, quem estava junto com Davi? O profeta Natan. Então, irmãos, aprenda uma coisa: para você crescer, para você ser abençoado, tudo isso vem de Deus para você. Deus é o seu provedor, Deus é a sua fonte de milagres. Quem crê, diga glória a Deus. Mas você entenda, Deus
levanta homens de Deus. 2 Crônicas 20:20. O que é que nos diz a palavra do Senhor? Credes no seu vosso Deus e estareis seguros, e credes nos seus profetas e prosperareis. Glória a Deus. Esteja debaixo de uma cobertura espiritual. O segredo para você ser uma pessoa forte e corajosa é você estar debaixo da cobertura espiritual. Eu não vou me aprofundar mais, mas você entendeu que quando você está em comunhão com Deus e com a igreja, as coisas vão dar certo para a sua vida. Só se a igreja diga amém. Amém. Para finalizar, a pergunta que eu faço: quando vou precisar de força e coragem? Quando é que eu vou precisar? Posso te dar a resposta? Em todo momento. Não existe, não, vou esperar, vai ter a hora certa, não. Em todo momento vai ser necessário você usar a força e a coragem que vem da parte do Senhor. Só os que creem, digam amém. E aí eu separei, é muita coisa, em todos os momentos, são muitos detalhes, mas eu tive a oportunidade de separar 7 momentos que você vai mais precisar ser forte e corajoso. 7 momentos que você vai precisar ter muita força e coragem no Senhor. A primeira, em tempos de angústia. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, angústias. São muitas angústias que vêm para quê, pessoal? Para te entristecer, para te desanimar, para te enfraquecer. Mas lembra que você sempre terá do seu lado um Deus que te ampara. Aleluia. Um Deus que diz para você: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Aleluia. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Receba pela esta palavra em nome de Jesus. Segundos momentos que você vai precisar ser muito forte e corajoso: decisões e escolhas. Eu não estou falando daquela decisão, o carro que você vai escolher, ou com quem você vai casar. São decisões importantes, mas principalmente aquelas decisões e escolhas que de repente vai desagradar alguém da sua família. Você está no caminho certo, você está tendo a decisão certa, mas muitas das vezes pessoas que você ama, que moram debaixo do teto com você, pessoas próximas de você, não vão aceitar, vão começar a te discriminar, vão até mesmo apedrejar. E aí é esse momento que você tem que ser uma pessoa forte e corajosa, principalmente se você estiver tomando a decisão certa e fazendo a escolha certa. E muitos nessa hora, infelizmente, deixam-se levar pelas circunstâncias, ou talvez não quer desagradar as pessoas. Terceiro momento que você vai precisar muito ser forte e corajoso: tempos de crise. Ninguém sabe que dia a crise vai bater na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: não precisa você ter medo, ficar preocupado, desesperado. Vai acontecer isso, meu Deus, vai faltar comida, vai ter isso. Preste atenção, você tem que estar preparado. As crises, os problemas, essas situações, Jesus já nos falou que do mundo nós vamos ter. O segredo é você estar sempre preparado, você está sempre se fortalecendo. Quem tem vida de oração, quem ama a Deus, quem tem prazer de estar em comunhão com Deus, com a igreja, quem ama o próximo, quem obedece, quem se santifica, quem está em comunhão com o Espírito Santo, ele está preparado espiritualmente. Presta atenção. Aleluia. Não é? E mesmo quem busca a Deus, mesmo quem faz a vontade de Deus, não está isento, imunizado de passar por crise, não, mas tem uma vantagem. Muitas pessoas não passam o terço que você está passando dessa crise, e muita gente não passou nem um terço do que você passou, se enforcou, tirou a própria vida, desistiu, abandonou os seus sonhos. Mas o que está fazendo você acreditar? O que está fazendo você seguir em frente? O que está fazendo você olhar para frente? O que está fazendo você não desistir? O que está fazendo você estar sempre animado, estar sempre motivado? É a promessa de Deus. É porque você tem uma aliança com Deus Altíssimo, com Deus Todo-Poderoso. É porque você vive pela fé. Você não vive pelo que vê, mas pelo que crê. Você não vive pelo que sente, mas você vive por aquilo que tem convicção. Aleluia. Isso é diferente, porque quem não tem Deus, quem não conhece a Deus,
ele joga tudo pelo ar, mas quem conhece a Deus vai em frente e sempre vencerá para a glória de Deus. Glória a Deus. Outro momento que você vai precisar ser forte e corajoso, ter força e coragem, encerrar ciclos. Pessoal, nem sempre tem pessoas que têm essa dificuldade de encerrar o ciclo. Muitas vezes algo na sua vida precisa, uma história precisa ser encerrada. Tem relacionamentos que você tem que encerrar. Certas pessoas não dá mais para ser seu amigo. Toda vez que essa pessoa se aproxima de você, é para te apontar uma falha, é para apontar um erro seu do passado. Tem coisas na sua vida que chegou a hora de você fechar o caixão, enterrar e seguir em frente, encerrar ciclos. Isso é um processo. E nesse processo de encerrar ciclos, eu quero dizer para você, não faltará a força e a coragem de Deus para você seguir de frente. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Outro momento, o quinto, traições e abandono. É momentos que você vai ter que enfrentar. Presta atenção, ser um vencedor na palavra de Deus não é a ausência de inimigos, não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades. Não, pelo contrário. Na sua jornada final agora de 2022 e a de 2023, você vai ter muitas surpresas, vai ter muitas bênçãos, vai ter muitas coisas boas para você chegar, vai ter boa notícia, vai ter momentos de alegria, vai ter pessoas novas que você vai conhecer, em nome de Jesus. Quem crê nisso recebe. Amém. Vai ter coisa boa, mas vai ter também momentos de traição. Nem Jesus passou, nem o Senhor Jesus passou aqui na terra, ele enfrentou tanta coisa, mas o que mais doeu não foi os fariseus, não foi os religiosos que duvidavam dele. O que mais doeu, doloroso para Jesus, não foi aquelas chicotadas, foi aquele beijo que Judas deu no rosto dele. Aquela traição, naquele momento que Judas chegou e falou assim: amigo, Jesus chamou ele de amigo. Jesus lutou, olha, Jesus fez de tudo para Judas se converter. É uma outra pregação isso aí. Mas se até Jesus teve que lidar com a traição, Jesus teve que lidar com o abandono. Imagine você estar lá no Getsemane, você chama, igual Jesus fez, chamou os discípulos para orarem, e Jesus ia orar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele ia, voltava, por 2 ou 3 vezes ele encontrou os discípulos o que? Dormindo. Foi um momento de tão pressão. Olha só, olha o momento, até Jesus precisou ser forte e corajoso, que ele suou gotas de sangue. Aí no momento que ele voltou ao final, falou: agora não dá mais, agora é tarde demais, agora é o momento das trevas. Na hora que chegou o pessoal, a Bíblia fala que muitos, na hora que prenderam Jesus, muitos fugiram. Teve um que até saiu seminu, foi o João Marcos, fugiu, abandonaram, só ficou ele. E Pedro, aquele que falou horas antes: eu vou ser contigo, se for crucificado eu estou junto com você. Esse ficou acompanhando de longe, e depois negou ele 3 vezes. O que eu quero dizer para você? Eu não estou falando que você tem que ser aquela pessoa totalmente desconfiada, aquela pessoa toda fechada, não se abre com ninguém. Não é isso. Mas Deus está falando com você que se você for uma pessoa forte e corajosa, mesmo com traições, com abandono, você vai sentir? Vai. Você é ser humano. Você vai chorar muitas vezes? Vai. Mas o processo para você vai ser mais rápido. Você não vai permitir que aquela traição, aquele abandono crie uma mágoa, uma amargura no seu coração, atrapalha a sua fé, atrapalha o seu relacionamento com Deus, faça com que você deixe de acreditar os seus sonhos. Por que eu estou falando? Porque muitas pessoas já passaram por um momento desse, e aí infelizmente abandonaram os seus sonhos, abandonaram a igreja, abandonaram sua fé, deixaram de acreditar no melhor da vida. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã cedo. Pode surgir traidores, vão aparecer. Pode surgir pessoas que abandonam, mas
mas nunca nos faltará o amigo certo nas horas incertas da vida, que é o Senhor Jesus. Aplauda bem forte e glorifique o nome do Senhor. Jesus é o amigo certo nas horas incertas da vida. Aleluia. Esse nunca vai te trair, vai te abandonar, vai ser sempre fiel. Tem traidor, tem gente que abandona, mas tem amigo leal. A Bíblia diz, eu quero profetizar isso na sua vida, Provérbios 17, que é um amigo mais chegado que um irmão. Amém? Existem pessoas boas, existem pessoas de bem, existem pessoas fiéis, existem pessoas de Deus, que mesmo você passando lutas, mesmo você desacreditado, aquela pessoa acredita em você. Glória a Deus. Aleluia. Finalizando, gente, você vai precisar ser forte e corajoso para iniciar sonhos e projetos. Amém. Todo início de sonhos e projetos, você vai ter que ter muita força e coragem. E Deus vai te dar essa força e coragem. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista dos seus sonhos. Não desista do seu milagre. Não desista das promessas de Deus. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E finalizando, para eu orar por você, você vai precisar de muita força e coragem, sabe quanto? Para recomeçar. Aleluia. Recomeçar é mais difícil do que começar. Quando você começa algo, você está motivado, está inspirado, está empolgado, você está cheio de ânimo, é uma coisa nova, você vai com tudo, você nem pensa, nem raciocina. Mas na hora de recomeçar, depois de um fracasso, depois de decisões erradas, muitas vezes você fez escolha certa, você teve as atitudes certas, você fez tudo certo, mas existe aquelas circunstâncias da vida, acabou dando errado, e você não sabe entender o porquê. Aí é nessa hora que você tem que ser forte e corajoso para recomeçar. Muitas pessoas perdem aí, porque ela pensa assim: eu fracassei, não deu certo, eu sou um derrotado, eu sou um perdedor. Eu quero te dizer que o homem não está derrotado. O homem não é derrotado quando ele sofre um fracasso, é quando ele desiste. Recomeçar mostra que você é uma pessoa que nunca desiste. Aleluia. Das promessas de Deus. E eu quero declarar pela fé que os seus sonhos, os sonhos de Deus, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu quero declarar, amém, que nessa noite, aqui neste lugar, Deus, os céus estão abertos, é a unção de ousadia, a unção, a força de Deus desce sobre a sua vida para a glória. Nosso Deus e nosso Pai, pela fé, ó Deus Altíssimo, neste momento, meu Pai, aqui juntamente com o teu povo, com os teus servos, nós levantamos nossas mãos, e assim como está escrito lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Pai, eu quero aqui, meu Deus, apresentar e consagrar cada sonho, cada plano, cada projeto. Eu quero apresentar, Senhor, esta jornada, meu Pai, que se encerra no ano de 2022, e essa próxima jornada, meu Pai, que vai se iniciar. Nós cremos e confiamos em Ti, a nossa esperança está em Ti, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é o nosso capitão, o Senhor é o nosso braço forte, o Senhor é o nosso pastor, o nosso provedor. Meu Pai, em todos os momentos da vida, por mais difíceis que sejam, por mais que sejam os desafios, as adversidades, as perseguições, não nos faltará nada. A Tua palavra nos diz: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Esta é a nossa fé, meu Pai. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar coragem. Senhor, não nos deixe, meu Pai, não nos deixe ser dominado pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade. Senhor, eu te peço, unge a nossa mente, cega a nossa mente com Teu Espírito, que os nossos pensamentos, Senhor, estejam firmados na Tua palavra, meu Pai, sempre. Ó Senhor, nos ajuda, meu Pai, a viver uma vida no Espírito, a andar no Espírito. Senhor, nos ajuda a obedecer a Tua palavra, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, também a dar uma vida de oração. Nos ajuda, Senhor, a estar todos os dias em comunhão, não só com o Senhor, mas com
ministro a bênção do Senhor. Meu Deus, eu ministro a cura de enfermidades. Eu ministro nessa noite, meu Pai, a libertação, meu Pai, emocional, espiritual. Eu declaro nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, as portas abertas, as portas da prosperidade, as portas da oportunidade, do sucesso. Senhor, que a tua unção de ousadia, que a tua unção, meu Pai, de criatividade, ela flua neste lugar. Meu amado irmão, receba nessa noite a sua vitória. Você nasceu para o sucesso, você nasceu para vencer. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida. Glorifique